Prezados alunos, bem-vindos a mais uma atividade da nossa disciplina de análise macroeconômica. Na aula de hoje a gente vai discutir o modelo oferta agregada e demanda agregada. Basicamente, a ideia do modelo oferta agregada e demanda agregada se reside em analisar o produto da economia no curto prazo e no médio prazo. Tá? A ideia é que a gente vai ter condições de equilíbrio para poder explicitar como a economia se comporta no curto prazo, ou seja, imediatamente após a ação de uma política econômica, e como ela se ajusta a essa política econômica no médio prazo. Esse vai ser o nosso foco nessa discussão. Tá? Basicamente, o modelo oferta agregada e demanda agregada, ele reside na ideia que a gente vai construir e analisar o comportamento de duas relações. A primeira relação é a que a gente chama de relação da oferta agregada, e a segunda relação é a relação que a gente chama de demanda agregada. A gente vai olhar essas duas relações inicialmente, vamos ver cada uma delas, e na sequência a gente vai analisar essas condições de equilíbrio e os efeitos de política monetária. Tá? Vamos começar então. A gente inicia pela oferta agregada. A ideia da oferta agregada consiste no seguinte: a gente vai ter, essencialmente, condicionando a oferta, o mercado de trabalho, ou seja, o comportamento tanto dos ofertantes de trabalho, os trabalhadores, como dos demandantes de trabalho, os empresários, as empresas. Tá? Então esse é o nosso foco inicial e nosso foco principal. A ideia da demanda agregada, por outro lado, é que ela vai refletir o equilíbrio nos mercados de bens, ou seja, que a gente já viu nas aulas passadas, a demanda que a gente tem por bens de consumo, bens de investimentos, gastos do governo, e a situação dos mercados financeiros. Basicamente, aqui na demanda agregada, a gente olha a ideia da curva ISLM que vocês já viram. Tá? Notem o seguinte, isso é bastante importante vocês reterem. A ideia de que, no caso da oferta agregada, a gente analisa efeito de produtos, do produto da economia sobre os preços. Então, é como a produção total da economia atua sobre os preços. Enquanto que na demanda agregada, a gente analisa uma perspectiva inversa. A ideia do efeito que os preços têm sobre o produto. Então essas duas dinâmicas a gente vai olhar com mais detalhe a seguir. Tá? A ideia é que o modelo oferta agregada e demanda agregada que a gente está vendo hoje, como vocês devem ter visto também no texto de apoio da disciplina, ele vai representar uma condição de relação entre a oferta agregada e a demanda agregada. Ele nos vai dar uma visão conjunta das duas. Então essa é a introdução desse nosso estudo de hoje. Tá? Bom, vamos primeiro olhar a ideia da oferta agregada. O que a oferta agregada expressa? A oferta agregada ela vai expressar os efeitos, como eu mencionei, dos preços sobre o produto. A ideia é que a gente vai ter um comportamento a partir dessa relação entre salários e preços. Por que isso é importante? Porque, dados os salários, os empresários vão definir a quantidade de emprego, o nível de emprego da economia. E a partir do nível de emprego a gente vai determinar quanto que essa economia vai produzir. Então, isso é um lado da nossa análise. Vamos olhar mais a fundo. Basicamente, a gente vai partir de algumas expressões. A primeira expressão que eu vou mostrar para vocês é a expressão que descreve como os salários se comportam. Tá? Vamos olhar essa expressão com cuidado. A gente tem W, que é o salário nominal, tá? o salário que vai ser com o qual a gente vai pagar os trabalhadores. Esse salário vai ser determinado pelo quê? Olha a ideia dessa relação. Basicamente, o salário vai ser determinado pelo nível esperado de preços, ou seja, a ideia é que os trabalhadores eles vão ter um nível esperado de preços que vai orientar a decisão de salário que eles vão aceitar para trabalhar. A ideia aqui é a seguinte: imagina que tu contrata um trabalhador aceita um trabalho hoje recebendo 100. Se ele tiver a expectativa que ao longo do ano a inflação seja de mais 100%, ele vai pedir um salário maior, porque os 100 reais que ele receberia hoje não serão os mesmos 100 reais daqui a um ano. Então a ideia é que os preços esperados, ou seja, a expectativa do comportamento dos preços, condiciona e determina, é um dos fatores determinantes da definição dos salários. Segundo elemento, a taxa de desemprego. Aqui a ideia é a seguinte: se a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, os trabalhadores vão demandar salários maiores. Quando o desemprego está baixo, o salário sobe. Essa é a intuição. Contrário senso, e a gente pode associar isso a um pouco ao que a economia brasileira viveu
entre 2015 e 2018, quando o emprego está muito alto, o desemprego é muito elevado, existem muitas pessoas procurando emprego, a tendência é que os salários caiam, sejam menores. Então essa é a relação que a gente identifica aqui. E a gente associa Z a um conjunto de outros fatores que determinam também os salários. Um exemplo pode ser o nível de qualificação, alguma questão associada à tecnologia que os trabalhadores dispõem. Com base nessas relações, a gente tem determinada uma equação que nos expressa quais os fatores que afetam os salários. Vamos olhar agora os preços. A gente viu os salários, vamos ver os preços. No caso dos preços, a gente vai associar dois fatores principais. Mi, essa variável Mi, que corresponde ao que a gente chama de margem definida pelas empresas, ou seja, as empresas elas vão estabelecer um valor atrativo para elas produzir, que em geral vai ser uma porcentagem aplicada sobre os salários. Então, a Mi designa a margem. O salário nominal também é um fator que determina os preços, na medida que o salário nominal é o principal custo que as empresas vão incorrer, e elas vão olhar o salário nominal, o salário que elas pagam para os trabalhadores, e a partir dessa observação dos salários, elas vão definir os preços que elas vão praticar. Tá? Tudo bem. A gente pode agora juntar as duas expressões. Eu vou voltar aqui para vocês perceberem. Olhem só. A gente tem uma expressão para o salário. A gente tem uma expressão para os preços. Então a gente pode juntar as duas numa expressão só, que é o que a gente vai fazer agora. Observem aqui. Então a gente tem uma única expressão agora que relaciona os preços. A gente vai aprofundar ela. Então aqui a gente tem os elementos da expressão anterior, preços esperados, o nível de preço esperado, essa função que associa o desemprego e outras variáveis, e o parâmetro Mi, que seria a margem que os empresários aplicam sobre os salários. Com base nisso, a gente pode agora avançar e considerar mais um elemento importante. A ideia de que o produto de uma economia, ou seja, o nível de produção de uma economia, é proporcional ao nível de emprego. Então, se eu tenho mais emprego, a tendência é que eu tenha mais produção na economia. Se eu tiver menos emprego, a tendência é que eu tenha menor quantidade de produção. Novamente, a gente pode fazer uma associação com o que está acontecendo atualmente na economia brasileira. Dê uma olhada nessa expressão. Aqui a gente define o nível de desemprego. A gente faz algumas manipulações e a gente chega nessa expressão onde o desemprego U é igual a 1 menos o nível de emprego, N sobre L. A gente associa que N sobre L, ou seja, o nível de emprego, é proporcional ao nível de produto por trabalhador. Certo? Então a ideia, a intuição aqui é essa. Mais emprego, mais produto. Menos emprego, menos produto. O que a gente faz agora? A gente vai pegar essa expressão e a gente vai colocar na expressão que relaciona o preço. Com isso, a gente tem uma relação de oferta agregada. Olhem só, a gente tem aqui uma variável independente, os preços, e dentro das variáveis dependentes, aquelas que a gente já tinha conversado, e agora o produto. A gente enxerga, de certa maneira, como o produto afeta o preço, nesse sentido. A gente vai ter modificações desses parâmetros que vão afetar os preços da economia. Essa é a relação de oferta agregada. Vou dar um exemplo para vocês. O que acontece? Como é que funciona o mecanismo de relação entre os preços e o produto? Ele vai ser dado pela relação entre o produto e o emprego. Vamos olhar aqui. Observe o seguinte, o que eu estou dizendo? Se a gente aumenta a atividade econômica da economia, se a gente aumenta o produto da economia, sobe o emprego, sobe a quantidade de trabalhadores que vão ser empregados nessa economia. Ao subir o emprego, cai o desemprego. Tendo um desemprego menor, lembre-se o que eu mencionei antes. Se eu tenho um baixo desemprego, os salários sobem, que é o caso aqui. Subindo os salários, o efeito dessa elevação dos salários vai incidir sobre os preços. Então essa é a relação da oferta agregada. É dessa forma que incrementos do produto se associam a movimentos de incremento dos preços. Certo? Outra relação que a gente tem também é a relação entre os preços esperados e os preços.
Isso também é o que eu mencionei para vocês lá no início. Se os preços esperados sobem, ou seja, se a gente está esperando mais inflação, se a gente está esperando que os preços subam, a gente tende a buscar aumentar os nossos salários. Então, maiores preços esperados gera um maior aumento de salário, que vai acarretar o quê? Pelo mesmo mecanismo anterior, é a subida dos preços. Então essas duas variáveis são relevantes no sentido de condicionar a relação tanto do produto quanto do preço, da expectativa de preço em relação ao nível de preços ou inflação da economia. Com base no que a gente viu até agora, a gente consegue determinar a relação oferta agregada. Vamos imaginar primeiramente, vamos dar uma olhada no gráfico, que a oferta agregada é essa curva que faz essa relação entre o nível de preços e o produto. E vamos dar uma olhada nesses símbolos. A ideia é que essa curva de oferta agregada tem algumas propriedades. Quais propriedades são essas? A primeira propriedade é que ela é positivamente inclinada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maiores níveis de preço, eu tenho maior produto. Olha só. O sentido é esse. Então é uma inclinação positiva. Mais produto, mais preços. Tá? Então eles sobem juntos. Tá? Essa curva de demanda agregada tem um ponto chamado ponto YN, no qual os níveis de preço esperado são iguais aos níveis de preço observados. Vamos olhar aqui. Aqui, esse é o ponto. Observem que nesse ponto, onde o produto é igual ao que o YN, que a gente designa na literatura de produto natural, a gente tem uma condição na economia na qual os preços não têm nenhuma distinção, nenhuma diferença em relação às expectativas de preço. Ou seja, os preços são exatamente os preços que nós esperamos que sejam. Então isso é uma propriedade importante e vai ter importantes consequências mais adiante. E modificações de níveis esperados de preço, como mostrei para vocês, desloca a curva de oferta agregada. Vamos olhar agora. Vamos pensar numa situação de deslocamento. Tá? O que acontece com a oferta agregada se muda o nível de preço esperado, que nem mencionei para vocês. Olhem só. Nessa situação, se os níveis de preço esperado forem maiores, olha só, PE 1 maior que PE, a oferta agregada desloca para cima. Certo? Tem deslocamento para cima. Ou seja, agora o mesmo nível de produto se encontra um nível de preço maior. Tá? Contrário senso, a lógica é ao contrário, significa que se os níveis de preço esperado caírem, a oferta agregada se desloca para baixo. Agora eu tenho ao mesmo nível de produto um nível de preço mais baixo. Essas são as propriedades iniciais da oferta agregada. Na sequência, no próximo vídeo, a gente vai estar olhando a demanda agregada para já enxergar as condições de equilíbrio. A gente se vê daqui a pouco.